nós realizamos, minha gente. É a amizade que por acaso a gente constrói no momento em que a gente serve. Aquele vínculo silencioso que nós vamos reconhecendo estar sendo construído toda vez que nós amamos alguém. Toda vez que nós amamos alguém, um vínculo silencioso está construído. E é maravilhoso a gente se deparar diante desse evangelho que não tem meia palavra para nos dizer isso. Que o verdadeiro cristão é aquele que, ao fazer a experiência de um Deus misericordioso, descobre na oportunidade de ser quem é, amigo da vida das pessoas, amigo de Deus. O verdadeiro cristão é aquele que descobre no ofício que lhe cabe a oportunidade de dar a vida pelos seus amigos. E veja bem, eu não estou falando de amizade desses amigos que a gente leva para dentro de casa, não. Eu estou falando deste vínculo que a vida nos proporciona, que você pode ser amigo até daquele que você nunca viu na sua vida. Porque enquanto os ateus são capazes de reconhecer a dignidade do outro, se eu fosse um homem ateu, e eu me deparasse com a Tânia, com o Edo, com a Luzia, com o Gilberto, por obrigação, Gilberto, eu tenho que reconhecer a sua dignidade. Por obrigação ética, moral, eu não devo atentar contra a sua vida. O ateu precisa observar isso. Todo cidadão de bem precisa orientar-se por essa premissa. Eu não tenho direito de lhe maltratar, eu não tenho direito de lhe humilhar. Só que tem um detalhe: eu não sou um cidadão comum. Você não é um cidadão comum. Para nós, não basta respeitar o limiar da dignidade humana. Eu, como cristão, e não fui obrigado a isso, porque eu sou consciente, eu escolhi ser cristão. Eu sou convidado, meu amigo, é amar você. Não é só lhe respeitar a dignidade. Eu sou convidado a lhe trazer para dentro do meu coração. Ainda que a gente nunca conviva, o meu encontro com você, Eliana, tem de ser sempre um encontro amoroso, por mais diferenças que a gente tenha. Aí sim, nós estamos fazendo isso, ó, tirando o pezinho do servo, colocando o pé na amizade. Ainda que eu nunca mais veja você, eu tenho obrigação de te amar como meu irmão. Ainda que eu nunca entre na sua casa, que eu nunca conheça a sua intimidade, eu, por dever cristão, eu sou convidado a ser o seu irmão, a ser o seu amigo. Ainda que você seja uma prostituta, ainda que você seja um homossexual lá na ponta da Dutra, travestido de mulher, eu tenho que enxergar em você um irmão que merece ser amado por mim. Ainda que eu te veja na delegacia, pagando pelo crime que você cometeu, eu não tenho o direito de dizer: você não é meu irmão por causa do pecado que você cometeu. Você não é o meu irmão por causa da maldade que você fez. Você não é meu irmão por causa da escolha sexual diferente da minha que você fez. Você não tem o direito de dizer isso em hipótese alguma. Porque se o ateu luta pela dignidade dos homossexuais, nós vamos lutar por um pouco mais. Nós vamos lutar pelo amor cristão que nós precisamos ter por eles. Se os bandidos estão precisando de serem reconhecidos na sua dignidade, nós cristãos temos que sair da antessala que nos dá o direito de viver só a dignidade humana. Eu preciso pôr o pé nesse território difícil, ardiloso, perigoso, onde só o amor deve prevalecer. Ah, padre, mas o senhor está falando uma coisa muito difícil, eu não dou conta disso não. Vai tomar um sorvetinho de creme então? É macio, geladinho, docinho. Ah, eu não dou conta desse sacrifício, então isso é demais para mim. Pode ir embora. Tem alguém te amarrando na cruz?
Tem alguém te amarrando no Calvário? Tem alguém te amarrando, Salete? No cristianismo? Você está amarrado ao cristianismo? Você está, meu amigo? Não. Nós estamos nessa condição de vida porque nós descobrimos o benefício de ser assim. E o mais estranho, minha gente, é um benefício que parece que nos gera prejuízo toda hora. Mas que satisfação a gente tem ao erguer o santuário do Pai das Misericórdias. A Canção Nova está querendo dizer que aqui, neste território, venha quem quiser. Venha quem quiser. E se alguém te envergonhar aqui por causa do seu pecado, se alguém aqui se sentir superior a você por causa do pecado que você cometeu na sua vida, finja que não viu, finja que não escuta, porque o coração da Canção Nova é aqui do lado e foi erguido por causa de uma convicção, de uma vocação de um homem chamado Jonas Abib, que há muitos anos descobriu que não bastava ser um padre servo, não bastava ser um padre servo da humanidade, ele precisava ser amigo da humanidade. E esse homem, sem abrir mão de nenhum princípio moral, ético que ele aprendeu dentro do cristianismo, ele é a cara da misericórdia para todos nós. Ele é a cara de um Deus misericordioso para mim. Ele é a cara de um Deus misericordioso para você. Você sabe por quê? Porque o Padre Jonas, o Monsenhor agora, ele nunca enxergou o seu sacerdócio como uma vaidade. Nunca. O nosso sacerdócio, meu amigo, é só para nos fazer mais amigos das pessoas. João Paulo II, numa visita que fez aqui, falou aos bispos do Brasil, dizendo assim, que o leigo, você que faz parte do sacerdócio de Cristo, porque quando Jesus nos manda amar e dar a nossa vida pelos nossos amigos, Ele não nos deixa na mão, não. A igreja nos ensina que o sacramento do batismo nos dá 3 mundos. O que significa mundos? Ofício, serviço, trabalho. Deus facilita a nossa vida quando Ele nos dá esse dom. Eu sou profeta, eu sou rei, eu sou sacerdote. Essa palavra aqui, ela pega a dimensão sacerdotal da nossa vocação. Porque o que é o sacerdote? É aquele que se especializou em oferecer vítimas. Olha que bonito isso. Eu, através do meu sacerdócio, eu sou convidado a oferecer vítimas. Naquele tempo eram os carneiros em cima do altar, mas depois que nós temos a Eucaristia, sabe qual é a vítima que eu preciso fazer diariamente? O meu orgulho, a minha vaidade, a minha prepotência, a minha mentira, a minha arrogância. Ah, padre, mas o senhor é padre, o senhor é sacerdote diferente de mim. Apenas em responsabilidades e ações, porque a vocação é a mesma. Você também é convidado a sacrificar no altar da sua vida tudo aquilo que te distancia de amar as pessoas como elas precisam ser amadas. Se você não colocar sobre o altar do seu sacrifício, por causa do munus sacerdotal que você recebeu no seu batismo, se você não colocar no altar do seu coração diariamente a sua arrogância, você está pecando contra a sacerdotalidade da sua história, a sua vocação. Aí João Paulo II aos bispos dizia que o povo participa diretamente do sacerdócio de Cristo. Então, eu tenho a oportunidade de ser sacerdote. Eu tenho a oportunidade de ser sacerdote nas mínimas coisas.
eu tenho a oportunidade de colocar sobre o altar da minha vida tudo aquilo que em mim precisa ser sacrificado para que eu não fique distante dos meus irmãos. Minha gente, em Mateus 25, quando Jesus está falando do fim dos tempos, quando ele faz ali um breve relato de quem entra no céu, de quem vai para o inferno, ele elenca apenas atitudes amorosas. Estive doente e me visitaste. Tive fome e deste de comer. Tive frio e deste de vestir. Estava preso, me visitaste. Em algum momento, irmã, ele fala: foi à missa? Foi ao culto? Ele pergunta isso? Pergunta, Gilberto. Jesus faz alguma colocação que entra no contexto religioso? É um tapa na cara dos religiosos. É um tapa na cara dos religiosos. Sabe por quê? Porque se o rito que eu participo, se a missa que me alimenta diariamente, sacramentalmente, se o culto, você que é evangélico, que vai lá, se alimenta da palavra de Deus, se essa palavra de Deus não torna o seu coração mais amoroso, vá para o inferno, meu caro. Aí você chega lá com aquela planilha, 4.826 missas participadas, Senhor. Olha que beleza. Olha que beleza que eu sou. Aí ele deve pensar: e o tanto que essa missa aí te fez amoroso? E o tanto que essa missa fez jogar no chão a sua arrogância? Participei de 30 mil cultos. Sou um recorde lá. O meu pastor me deu até medalha de honra. Sim. E o que nasceu desses 30 mil cultos participados? Um caráter cristão? Nasceu um coração que é capaz de dar a vida pelo seu irmão? Nasceu um coração que é capaz de não ser preconceituoso quando você precisa trazer o outro para a sua vida, mesmo que ele te envergonhe? Ou você acha que o santuário do Pai das Misericórdias expressa um amor que não tenha passado pela vergonha? Ou você acha que é fácil acolher o filho que fez tudo errado? Se a Eucaristia que eu participo, minha gente, não me ensina a viver a sacerdotalidade do meu amor, da minha vocação, se a minha Eucaristia que eu participo, que eu presido, não me faz compreender o ofício de amar o outro, por mais difícil que seja, ou mais penoso que me seja, é bem provável que eu seja um cristão de carreira e só. Porque viver essa sacerdotalidade, você extrair de você esse coração sacerdotal, semelhante ao Cristo, que sacrificou tudo que ele viu pela vida, transformando realidades ruins em realidades boas. Se você não recrutar diariamente a sua coragem para isso, você não vai alcançar essa salvação que já começa aqui, na vida feliz que nós podemos viver. Eu sempre digo isso: o nosso empenho por conquistar o céu não é para nos dar o direito da vida eterna apenas. Quando você se dispõe a ter um coração sacerdotal e amoroso, a sua vida melhora aqui agora. O seu relacionamento com seu marido fica muito melhor, o seu relacionamento com seus irmãos, com seus pais, que está aqui. A amizade, minha gente, esse último estágio do amor, que quando você se casa, tem um monte de outro atrativo, não tem? Você se sente sexualmente atraído pelo outro, aquele fogo todo que você já conhece. Depois o tempo vai passando, as coisas vão despencando,
as coisas vão despencando, não tem aquele ânimo todo. É fase da vida. Mas você olha para o outro, com aquela barriguinha crescida, aqueles peitos caídos, e você fala assim: meu Deus do céu, como eu amo essa mulher. Meu Deus do céu, como eu amo esse homem. Você sabe por quê? Porque o vínculo amoroso, quando ele nos ensina essa capacidade de dar a vida pelo outro, isso vira amor fraterno, que é o único amor que o tempo não pode destruir, que é a eternidade, é aquele evangelho que Jesus fala. A mulher casou com 5 homens, os maridos morreram por causas desconhecidas, depois ela se casou com os irmãos dele, aí vira aquela confusão, e aí quando morre, de quem que ela vai ser mulher? Aliás, uma pergunta interessantíssima, né? Que deu uma resposta. O povo à toa não sabe o que perguntar, pergunta isso para Jesus. Depois da eternidade isso não importa. Nós somos todos irmãos. Na eternidade nós somos irmãos. É o vínculo que nós já precisamos buscar para viver aqui agora. Eu ser seu irmão, eu ser seu amigo. Nem sei quem é você, mas o simples fato de ter você diante de mim, porque Deus me colocou a oportunidade de ter você, o nosso vínculo está estabelecido por Deus. Volto a dizer, é mais do que um reconhecimento de dignidade, é reconhecimento do caráter cristão que nos une. É mais do que o reconhecimento de uma obrigação, porque não tem nada mais penoso nessa vida do que você reconhecer que você tem a obrigação de amar o outro. Não é serviço, é amizade. Eu não tenho obrigação de fazer nada por você porque sou padre. Eu tenho de fazer porque me sinto seu amigo. Isso é diferente. A amizade é a expressão máxima do sacerdócio de Cristo em nós. E é assim que nós vamos reconhecendo. Eu tomei uma decisão. Eu não vou perder tempo. Eu não quero perder tempo com pessoas que não me aproximam da minha vocação. Terei sempre o amor e o respeito cristão, mas eu não vou entrar na mesma jangada de realidades e de situações que dificultam eu me tornar sacerdote. Você sabe por quê? O mundo está cada vez mais viciado. O mundo está cada vez mais viciado, nivelado por baixo. Nivelado por baixo. O diabo nada de braçada nas estruturas do mundo cada vez mais banais, cada vez mais superficiais, que estão nos desobrigando da disciplina que nos ensina a sermos sacerdotes. O seu sacerdócio, você mulher, que nunca foi ordenada pela igreja, mas foi batizada, você participa do sacerdócio de Cristo e tem por vocação a possibilidade de realizar de maneira amorosa tudo aquilo que Deus lhe deu, com sacrifício, porque não é fácil. E aí você começa a identificar quem são os amigos que estão me recordando que sou um sacerdote. Quem são as pessoas que estão trabalhando na minha história a favorecer essa ação do Espírito com a palavra certa, com o conselho certo. Porque o mundo é preguiçoso. O mundo é cada vez mais preguiçoso. As estruturas de mundo, eu volto a dizer, a antropologia está cada vez mais modificada, porque este contexto atual está retirando de nós o sacrifício como um ponto de partida para qualquer vitória que nós queremos alcançar.